E Paulo, ele tem sido um exemplo de perseverança, um exemplo de persistência mesmo, em todos os momentos da vida dele. Ele tem sido perseguido, e perseguido não pelos gentios, mas pelos judeus, né? E aqui no capítulo 24, no versículo 1 a 5, temos achado que este homem, ou seja, as acusações contra Paulo eram basicamente três, aqui ó: traição política, heresia religiosa e profanação do templo. Era isso que ele estava acusando Paulo, mas não era nada disso. E os inimigos os acusaram de gerar tumultos, né, em todo o império, de ter falado contra a lei de Moisés e tal, e também foi acusado de ter levado um gentio para dentro dos átrios do templo judaico, que era proibido, e Paulo fez isso porque era crente. E as pessoas então acusaram e não aceitavam essa situação. E você vai ver aqui no versículo 6 do 12, do 24 ainda, Paulo primeiro respondeu o seguinte, a acusação da sedição: pois sabia que se fosse considerado culpado por isso, poderia, né, perder a vida. Então ele mostrou como era absurda aquela acusação, já que tinha apenas 12 dias que havia chegado a Jerusalém, e não era tempo suficiente para criar tumulto ou começar uma revolução na Judéia. Então Paulo explica para a gente: eu estou com 12 dias aqui, eu vim somente trazer uma oferta, né, dos gentios para o povo de Jerusalém, e agora estão me acusando de sedição. Não deu tempo eu criar nada. Enfim, e ele estava acusando Paulo dessa situação. Irmão, nós vamos sempre viver momentos de acusação. Todo mundo que faz obra de Deus, ele vai ter esses momentos difíceis. Não vai achando que por ser a obra de Deus não vai ter dificuldade. É que tem, porque é uma oposição muito grande, né? E eu entendi essas questões, porque quando eu estou fazendo obra de Deus, eu vou ter essas oposições. E quando tem essa oposição é porque a coisa é de Deus. E algumas pessoas pensam assim: não está dando certo, então eu vou parar porque não é de Deus. Tem que persistir. No reino é assim, persiste. Eu vou dar um exemplo aqui de uma célula, pastora Rose, que nós abrimos em Marília, e essa célula ficou 1 ano sem ninguém, só o líder. E o líder chegava para mim e falava: pastor, eu vou desistir. Eu falava: não, vamos esperar mais um pouquinho, irmão. Era uma irmã. Vamos cuidar mais um pouco. Ela fazia evangelismo no quarteirão, chamava o povo. E um dia ela entrou num jejum. Isso já estava perto de 1 ano. Ela tinha uma filhinha desse tamanho assim. A filhinha dela falou assim: mãe, eu estou vendo aqui uma comissão. Ela não sabia falar direito. Comissão era uma multidão, uma comissão de gente. Ela fez esse evangelismo com poucos dias. A casa dela não estava cabendo de gente. Persistência. Mas pastor, será que é para mim fazer mesmo? Porque não está vindo o povo. E aí que eu entendo, se é de Deus vai ter resistência mesmo, mas nós temos que lutar. Olha a persistência da pastora com essa oração, desde quando começou a obra. Não pode desistir. Igreja vai enfrentar esse tipo de coisa. Você está com problema, irmão, em alguma área do seu ministério, da sua casa, seja onde for, persiste, porque Deus vai quebrar as cadeias e vai dar a vitória. Cadeias está sendo quebrada, em nome de Jesus. É isso que me chama a atenção aqui, entendeu? A persistência e a resiliência do apóstolo, nesse sentido de ter esses argumentos fortes do Espírito Santo para poder vencer esse momento da vida dele. O texto, né, só enfatizando, os relatos que Paulo acontece em Jerusalém, mostra que a perseguição também levaria ele ao destino que Deus queria, né? Toda perseguição, ela vai impulsionar a nossa vida para um destino que Deus quer. Era destino, e Paulo havia recebido uma palavra de Jesus falando que ele deveria ser enviado para Roma.
Então a perseguição tinha que acontecer porque Estava havia um caminhando para destino. isso. Então eu acredito que toda perseguição contra a igreja, ela vai impulsionar a igreja para um destino que Deus quer. Né? Nunca é por acaso quando a igreja é perseguida ou quando alguém é perseguido. É porque muitas vezes na perseguição é que nós somos levados para um destino que Deus quer. E Paulo aqui foi, pelos judeus, levado a esse destino, né? Ele vai passando pelos governadores até ir para Roma. Chegou no lugar que Deus te queria, né? Deus tem seus meios de trabalhar, de agir. Vou levar você por esse caminho, mas o caminho não é difícil. O caminho de Deus é difícil, mas é perfeito. Acusações contra Paulo, né? Paulo, em momento nenhum vem contra a moral dele, entendeu? Contra a pessoa dele, mas sim, ela está direcionada ao espiritual, ao compromisso que ele tinha com Deus. Então, é algo muito sério na vida de Paulo. Por quê? Porque todas as lutas, todas as provações que ele passou depois da conversão, entendeu? Foi só no nível espiritual, tentando impedir o plano de Deus para que não acontecesse o que aconteceu e chegou até nós. Então, é muito importante nós entendermos este lado. E nós temos as lutas, e ela vem através dos nossos testemunhos, através de falhas, de erros, de fracassos, de quedas. Que aí são brechas, né? Exatamente. Cada das brechas. Mas Paulo não. Exatamente. Paulo, ele veio no nível espiritual. Então não tinha como acusar. Não tinha. Não tinha do que acusar. Por isso, e em todas elas, Deus foi tratando, Deus foi cuidando, Deus foi levantando e Deus foi dando vitória. Por quê? Porque ela foi totalmente no nível espiritual. E nós sabemos, se nós queremos vencer na vida, primeiro nós temos que vencer no espiritual, para depois no material. Exatamente. Essa questão, né? Uma coisa é ser perseguido pelo espiritual, não tem como te acusar. Outra coisa é ser perseguido pela moral. Ele quebrou o princípio, abriu brecha. Aí é terrível, porque o inimigo tem liberdade, tem legalidade sobre isso. Você vê na carta que Félix e Lísias escreveu ao governador Félix, ele já deixa claro: nós, averiguando o caso deste homem, Exato. não encontramos que ele tenha cometido nenhum crime, né? E que fosse digno, nem ser preso ele não precisava sê-lo, né? A carta já estava dizendo. Exatamente. Eles investigaram, eles, né, foram interrogados e descobriu ainda que ele era um cidadão romano, também romano. E você vê que era algo espiritual, porque a acusação ali vinha dos judeus, no que diz questão à fé. Exato. Só a questão espiritual mesmo. Espiritual. É isso aí. Por isso que eu falo, irmão, vamos andar na presença, guardando nosso coração, nossa vida, para que não tenha de ser envergonhado e ser acusado, né? Não dê brecha para o inimigo em hipótese alguma, ok?